E aí, meninos, aqui o professor Paulo Sérgio com mais uma aula de ciência, onde nós iremos para a primeira parte do nosso conteúdo sobre o saneamento básico, né? E o que seria esse saneamento básico? Nessa primeira aula, né, nós vamos falar sobre algumas parasitoses, né? O que é parasitose, algumas verminoses, quais delas podemos adquirir quando consumimos vegetais crus e mal cozidos, e se ingerirmos a água não tratada, né? Isso tudo faz parte lá do saneamento básico. Se a gente também andar em terrenos poluídos por fezes humanas, né? Onde as pessoas não têm saneamento básico para fazer as necessidades no local certo, não tem às vezes coleta de lixo, vai provocar a produção de algumas outras doenças. Então nós iremos ver, né, algumas doenças estão associadas, né, aos alimentos quando eles são mal lavados ou lavados com águas contaminadas, né? Então vamos falar um pouco aqui sobre parasitismo, né? E o que ele é, né? O parasitismo, uma estratégia de vida que alguns seres têm, né? Cada espécie de ser vivo está adaptada a um ambiente e a um modo de vida. Os parasitas são organismos que se juntam a outros seres vivos, no caso os hospedeiros, né, dos quais passam a se alimentar deles, né? Uma curiosidade é, diferente dos predadores, que em geral se alimentam de uma grande variedade de espécies de plantas e animais, os parasitas se alimentam de um número relativamente pequeno de espécies hospedeiras. Tem mais uma coisa, né? Os parasitas, né? A estratégia de vida na qual o parasita se beneficia ao consumir o alimento de um hospedeiro, né? Embora o prejudique, normalmente não causa sua morte. Nós temos aí alguns parasitas, né? O carrapato, né? Que se instala lá no cachorro, o piolho que pode se instalar na cabeça lá dos seres humanos, a pulga que se instala mais nos gatos, né? Então nós temos aí piolhos. Os piolhos são insetos, os carrapatos são aracnídeos, né? São exemplos aí de seres que atuam como parasita no ser humano. O carrapato também ele pode ficar no ser humano. Às vezes quando você vai no mato e tudo, muitos carrapatos se prendem às suas pernas sugando seu sangue, né? Ambos apresentam aparelho bucal capaz de perfurar a pele e de sugar o sangue do hospedeiro, né? Da gente. O corpo mais achatado aqui do carrapato dificulta sua remoção, né, pelo coçar, né? A pessoa tenta coçar, como ele tem esse corpo achatado aí, ele dificulta sua remoção. Então essas características aí desses parasitas, como o piolho também é meio achatado, até passar um pente fino fica ruim de tirar, né? Então suas garras também permitem uma fixação nos pelos dos mamíferos, que somos nós, né? O cachorro, gato, cavalo, vaca, por aí vai. Essas são algumas das características consideradas, né? A adaptação a esse modo de vida. O piolho e o carrapato são exemplos de parasitas que vivem fora do corpo do hospedeiro, são chamados parasitas externos ou ectoparasitas, né? Como o nome aqui está dizendo, né? Parasitas externos ou ectoparasitas. Mas também existem, né, parasitas que vivem dentro do organismo do hospedeiro, são chamados parasitas internos ou endoparasitas. Então nós temos aqui alguns exemplos dos endoparasitas, né? Eles frequentemente se nutrem do alimento ingerido pelo ser vivo, né, pelo indivíduo, contaminado, né, ou do sangue desse indivíduo. Esses parasitas aí, pessoal, no caso aqui é a Tenaciole, o Ancilóstomo, nós ouvimos falar nele, né, que é um platelminto, aqui são dois nematóides, né, que causam doenças. Então esses parasitas aí podem causar anemia e a desnutrição das pessoas. As doenças causadas por parasitas são chamadas de parasitose, né? Doenças causadas por ele. Aqui nós temos também a lavinha da cercária, né, que provoca a esquistossomose. Nós vamos ver cada uma dessas doenças aqui separadamente, né? E aí nós temos 4 delas que nós vamos ver aí, justamente a esquistossomose, né? Essa é uma parasitose aí. Nós temos também aí
a teníase, o amarelão e a ascaridíase, todas causadas por vermes, né? As parasitoses causadas por vermes são denominadas verminoses. Conheceremos também a cisticercose, né? Que é uma variação dessa cercária aqui, né? Que é uma fase lá, não, que é uma fase aqui da teníase, né? Que ao invés da pessoa se contaminar com o verme da teníase, se contamina com o ovo da teníase, né? Então nós vamos ver algumas delas, né? Vamos começar aqui por quem? Vamos começar aqui com a esquistossomose. A esquistossomose ou barriga d'água, né? Chamada assim porque a pessoa fica com o abdômen bem inchado, né? É uma verminose causada pelo Platelminto Esquistossoma mansoni ou esquistossoma, né? Ele é um platelminto, Esquistossoma mansoni. Então vamos lá. Como é que isso acontece? Há dois hospedeiros para esse verme: o ser humano, né? Tá aqui o ser humano, e aqui o caramujo, que é considerado, o ser humano é considerado o hospedeiro definitivo, e o caramujo aqui, definitivo, e o caramujo o hospedeiro intermediário, né? O que acontece? Uma pessoa pode adquirir a doença ao entrar na água contaminada pelas fezes. Então, o que acontece? O indivíduo contaminado elimina as fezes, centenas de ovos que dão origem a pequenas larvas chamadas de miracídios, que são esses bichinhos aqui. Né? Depois o que? Num ambiente aquático, um miracídio pode contaminar um caramujo aqui, ó. O caramujo é o hospedeiro intermediário, né? Tem um comprimento de 4 centímetros. E aí, esse caramujo aí vai liberar aqui, ó, essas cercárias, essas larvas aqui, ó, após o miracídio se reproduzir dentro do caramujo, né? Esse miracídiozinho aqui vem para cá, no hospedeiro intermediário, se reproduz aqui dentro, sai dele pequenas larvas chamadas de cercárias, essas larvas assim. Então as cercárias podem infectar um outro ser humano que beba água ou tome contato com ela, né? Que é onde existem essas larvas cercárias aí. Então o que acontece com a pessoa? Então a pessoa sente uma intensa coceira aí no local onde essas cercárias penetram. E bebendo a água contaminada também pode provocar doença. Então, já dentro do corpo do ser humano aqui, olha só, a cercária se instala no fígado. Lá ela cresce e se desenvolve, transformando-se em um verme adulto, pessoal. Uma fêmea adulta desse verme aqui, como essa daqui, olha só, pode produzir centenas de ovos por dia, que serão eliminados de novo nas fezes desse sujeito aqui, contaminando ainda mais ainda os solos por aí afora. Então, se essas fezes contaminadas chegarem aos lagos e lagoas, onde há caramujo, os ovos que estão nas fezes liberam um segundo tipo de larva, os miracídios. De novo vai liberar os miracídios, completando o ciclo, onde esse miracídio vai aqui para dentro se desenvolver, liberando os ovos que nascem as cercadas, e aí vai tudo começando de novo o ciclo, tá certo? Então é assim que funciona o ciclo aí da esquistossomose, né? Tem aqui o homem e o caramujo. Se não tiver o caramujo, aí não tem a esquistossomose, que não tem hospedeiro intermediário. Teníase. Platelmintos parasitas são as causadoras da verminose denominada teníase, né? Tem esses ganchos aqui, tem essas ventosas, chamando esses córtex da tênia sóleo, mostrando os ganchos e as ventosas que ela usa para se fixar no intestino. Então, através dessas ventosas aqui, pessoal, ela se fixa essas ventosas chamadas de scolex, no intestino lá da pessoa, né? Aqui tem a saginata, mostrando as ventosas. Aqui é um tipo, aqui a tênia sólea, aqui a saginata, né? Que usa-se e fixa no intestino. Em ambos os casos, a largura do escótex é de aproximadamente 1 milímetro, porque está muito ampliado, né? Então vamos falar um pouco aqui da teníase, né? Das duas espécies de teníase que parasitam o intestino humano são a teníase solium
e a tênia sai de nada, como nós estamos vendo aí. Vermes em forma de fita, né? De forma aquela fita bem grandona, como nós mostramos aqui no começo, ó. Essa fita aqui, né? Mostra essa fita aqui. Aqui é uma tênia, a fita ela é bem chatinha, chama platelmintos, são chamados de vermes chatos. Então os adultos podem chegar a alguns metros de comprimento. Prendem-se ao intestino, né, humano por uma de suas extremidades chamadas escólex, né? Que são essas extremidades aí, por onde absorvem parte do alimento que o indivíduo ingere, podendo causar anemia e desnutrição. Aí nós temos um outro caso aqui, a cisticercose, né, que é também relacionado aqui à teníase, né? Quando ingerimos os ovos da tênia sólida, o ser humano pode atuar como hospedeiro intermediário desenvolvendo a cisticercose. Então a contaminação pode ocorrer pela ingestão, né, de alimentos mal lavados, né? Verduras, as frutas, como nós mostramos lá no início, né? Que contém os ovos de tênia. A presença da cisticercose no ser humano configura a doença denominada cisticercose, né? Que é quando você ingere os cisticercos. Quando eles se alojam em regiões vitais, como o cérebro, as consequências da doença podem ser muito sérias e podem levar até a morte, pessoal. Então, os cisticercos, que quando você ingere os ovos, né, não se alimentou da tênia, porque aqui nas carnes eles já estão na forma de vermes, né? O cisticerco ainda é os ovos da tênia sólida, e às vezes é pior do que você ingerir a tênia sólida. Então nós estamos vendo aqui o esquema, ó. Nas fezes de um indivíduo com teníase estão presentes segmentos, pedaços do corpo do verme, dentro dos quais há muitos ovos. Então, quando o homem elimina as fezes, né, e elimina pedaços dessa tênia sólida, que mede cerca de 0,03 milímetros, o que acontece, né? Os ovos podem chegar eventualmente a contaminar a comida de um porco, tá certo? Segmentos com ovos. Uma tênia adulta pode atingir até cerca de 6 metros de comprimento, largura do escólex é de aproximadamente 1 milímetro. Então, o porco está comendo aqui uma comida contaminada, né? O cisticerco, que é o comprimento de aproximadamente 1 centímetro. O porco é o hospedeiro intermediário, né? Que é um animal de porte médio. E aí é o seguinte, o que acontece depois que ele ingere aqui? No porco, os ovos originam cisticerco, nos músculos ou no cérebro. Comer a carne do animal crua ou mal cozida permite que o cisticerco contamine outra pessoa. Esse cisticerco se desenvolve e se instala no intestino de pessoas que agora está com teníase. Então, está aqui a carne mal cozida, né? Ou mal assada, que pode estar tanto na carne do porco como na carne do gado. Na carne do porco, a taenia sólium, né? E no caso aí do boi, a taenia saginata, né? Beleza? Então é assim que a pessoa pega essa doença aqui chamada de solitária. Às vezes o menino come, não engorda, né? Todo tempo fraco, aí a pessoa diz, esse menino está com a solitária dentro dele, não tem comida que dê fim para ele, né? Geralmente diz assim. Aqui nós estamos vendo um outro verminose, né? Que é o amarelão, que é a ancilostomose. A ancilostomia, também chamada a alpilação ou amarelão, é uma doença frequente nos nossos pais, no nosso país, nossos pais. Presta atenção, sujeito. Então vamos ver aqui como é aqui o desenvolvimento dela. As fezes de um indivíduo com amarelão contêm os ovos de verme. Então você começa com o ser humano mesmo que já está contaminado, né? Aí vai para cá, olha, no solo úmido os ovos evoluem e originam larvas. Cada ovo mede cerca de 0,6 milímetros, é pequenininho, né? Então lá vai de novo no pé. Após 1 ou 2 dias, uma pequena larva sai de cada ovo. As larvas podem perfurar a pele humana e contaminar uma pessoa. Depois de se movimentarem pelo interior do corpo humano, as larvas se fixam no intestino e se alimentam do sangue
do hospedeiro, né? Aí nós estamos vendo, o cisticerco, o ancilóstomo aí, que provoca o amarelão, vamos ver aqui, ele é um nematóide, né, que pode causar essa doença aí do ancilostomose, ou do odenale, né, ou ancilostomo. Ele se desenvolve no corpo humano que atua como hospedeiro único, né? Seus ovos são eliminados nas fezes do paciente, como nós vimos ali. Então, tudo isso aqui, gente, trata-se de quê? De saneamento básico, né? As pessoas às vezes não têm onde defecar, vão defecar lá no meio ambiente, no solo, a terra está contaminando. Se a pessoa estiver contaminada, vai sair contaminando a família toda se eles frequentarem geralmente os mesmos locais para defecarem, né? E às vezes a própria água da chuva sai espalhando esses vermes pelo terreno. Então isso tudo aqui é provocado por falta de quê? De saneamento básico, né? No caso aí o saneamento básico mais apropriado aí era uma fossa cética onde eles pudessem fazer suas necessidades, beleza? Vamos falar aqui das caridias, o outro provocado aí por falta de saneamento básico, né? As cáries lubricoides é conhecido popularmente como lombriga, né? Então o que acontece aqui? Conhecido popularmente como lombriga é o nematóide causador das caridias. Primeiro, como é que começa? O indivíduo contaminado lá e vai de novo. Elimina milhares de ovos do verme em suas fezes. 2. Esses ovos podem contaminar verduras, frutas. Cada ovo mede cerca de 0,06 milímetros. Então, o que acontece nesse caso aqui? Às vezes o cara vai defecar lá no chão, pode até contaminar, chove. Essa água pode cair na água da cacimba, onde ele pega a água, porque às vezes não tem água tratada, tá certo? Que faz parte também do saneamento básico. Pega essa água, ajuda para lavar as verduras, no caso as alfaces, que são alimentos que você come in natura, ou seja, você não cozinha. E aí você vai, né, contaminar as pessoas, né? Ao ingerir verduras e frutas, né, com ovos do verme ou outro indivíduo, pode contaminar dentro do organismo. Uma larva sai do ovo, percorre várias partes do corpo e se instala no intestino, ou atuará como parasita. Então, nós estamos vendo aí de novo o ciclo, parte do homem contaminado para contaminar outras pessoas. Por causa de quê? Falta de saneamento básico. Então, já que nós estamos falando disso, dessas águas aí, vamos falar água potável e tratamento caseiro. Vamos falar mais ou menos o que deveria ter nesses locais. Então, a água denominada potável, ou seja, quando é própria para o consumo humano, ou seja, quando podemos bebê-la sem risco nenhum. Então, o esquema de um filtro aqui em corte para ilustrar o processo. Então, aqui, vela e a água. Então, dentro aqui nós temos essa vela que a água vai passar por dentro dela, né? Ó, a vela do filtro retém barro, areia, pedrinhas, larvas e ovos de vermes e alguns micro-organismos. Então, quando você bota essa água aqui, mesmo que ela tenha alguns ovos, né, alguns vermes, essa água tem que passar por dentro dessa vela. Geralmente elas têm outras, além do filtro que ela é, dentro ela tem também um carvão, que é chamado de carvão ativado, que mata algumas bactérias também. E aí essa água já cai aqui filtrada. Então essa pessoa aqui, ó, já está bebendo uma água potável, beleza? Como é que eu obtenho água e de onde ela vem? Distribuição de água encanada. A água que abastece as grandes cidades é geralmente proveniente de um rio represados, né? Esses rios aqui geralmente são chamados de mananciais, que é de onde eu tiro a água para fazer o tratamento para o consumo humano. Então essas águas são levadas aqui por essas adutoras, né? Esses canos aqui bem largos, e entro aqui nessa estação de tratamento chamada aí depois para nossas casas. Antes da gente falar aqui nessas estações de tratamento de água, quero voltar mais um pouquinho e dizer mais alguma coisa aqui, né? Nem sempre a água aí dos rios, né, que a gente coloca aí dentro desse filtro e poços é apropriada para o consumo humano. Se a água não é potável, por exemplo, deve passar por um tratamento adequado. A água é retirada de um rio, lago, nascente ou poço e deve ser tratada em casa. Primeiramente, é preciso ser filtrada, né? No caso aí.
Se essa água veio da zeta, né? Tudo bem, ela pode ser só filtrada aí, mas se ela veio só do poço de cacimbão e tudo, que não foi, passou nem por nenhum processo de tratamento, então a gente que tem que fazer o tratamento de água, porque a vela possui pequenos poros, a vela do filtro, que deixa passar a água, mas retém barro, lavas, ovos, mas algumas gotas de sol, mas alguns micro-organismos chegam a passar por essa válvula aqui, né? Por essa vela. Então o que é que você tem que fazer? A água deve ser passar por um processo chamado de cloração, né? Onde você vai adicionar algumas gotas de solução de hipoclorito de sódio, né? Geralmente esse hipoclorito de sódio é água sanitária, às vezes é para uma colherzinha de chá, você pode colocar para 5 litros de água, né? Então, geralmente, alguns pozinhos também são vendidos em farmácias, são dados em postos de saúde, geralmente onde tem esses locais que não tem tratamento de água e as pessoas se abastecem de poços e de cacimbas. Então, essas substâncias devem ser adicionadas à água, né? De acordo com as instruções que tem lá no rótulo, de acordo com a pessoa que tem especialidade nessa área aí vai lhe indicar. E aí essa cloração aí, né, feita com hipoclorito de sódio, vai matar os micro-organismos e previne doenças, né, os micro-organismos que não foram filtrados aí pela vela do filtro. Mas se você não tem o cloro, não tem, mora longe, não tem como fazer o cloro, tem outra alternativa. Você tem um filtro, você não consegue reter bactérias e alguns outros micro-organismos menores que o filtro não retém, você pode ferver a água, né? A água pode ser fervida por alguns minutos, né? E aí a fervura vai matar esses micro-organismos que vai ter a mesma função lá da cloração, né? Aí após voltar à temperatura ambiente, você pode colocar de novo a água no filtro, né? Vai filtrar geralmente o barro também pode fazer. O barro pode ser ruim se acumulando dentro do nosso organismo e provocar algumas enfermidades. E quando a água estiver esfriando, pessoal, não vai deixar a água lá descoberta não, senão a mosca vai lá e contamina a água de novo, tá certo? Então geralmente os gases do ar são misturados com a água ao ferver. Parte desses gases é liberada, se modifica um pouco o sabor da água, né? Que fica com um gosto assim diferente, né? Você com a água fervida, esses gases vão sair, né? E fica até um pouquinho desagradável. Por isso que é melhor clorar do que ferver. Mas se não tem outra alternativa, é melhor ferver do que pegar alguma doença. Alguma outra solução é você misturar bem essa água com algumas partículas de ar para fazer com que ela pegue um pouco do gosto e tire um pouco do sabor desagradável. Então, voltando aqui, nós temos essa adutora, né, que leva água represada para uma estação de tratamento. Lá a água vai receber o tratamento de filtração e cloração, que a tornará própria para o consumo humano. Né? Essa aqui ela é bombeada para as casas, que ela vai para os reservatórios, né, de água tratada e aí são bombeados para a casa, né? A água chega às residências por ação do próprio peso, né? Todo esse sistema é a rede de captação e distribuição de água, né? Então ela vai aqui, essa água foi tratada, então ela vai ser levada para uma caixa d'água, né, bem alta, e a partir daí ela é distribuída pela cidade através do peso, né, que é levado aqui que a gente chama pela gravidade, né? Então, o que você deve fazer é geralmente tomar banho diariamente, escovar os dentes, manter as roupas, louças lavadas, né? São hábitos necessários para uma boa qualidade. Então, aqui já uma parte do saneamento básico, o fornecimento de água tratada, né? A água é importantíssima para isso tudo, né? Lavar a roupa, lavar a casa, deixar as pessoas mais próximas da higiene, evitando doenças, como nós citamos acima, né? Deve ser usada, né? Lavada as mãos. Hoje nós temos que lavar bem as mãos com sabão por causa desse vírus, tá bom, pessoal? Então, nossa aula de hoje foi isso aí. Nós ainda temos a parte 2. Então, até a próxima aula e tchau, tchau.